Presidente Márcio, demais vereadores, vereadoras, público que nos assiste, TV Câmara, os nossos servidores da casa, que muitos assistem à nossa sessão aqui no plenário. Esse tempo de 10 minutos é importante porque podemos discutir planejamento da cidade, o que nós pensamos para a cidade nos próximos 4 anos. Eu procuro sempre prestar atenção nas falas dos vereadores e também no que acontece na cidade. E hoje pela manhã, tem um jornalista que eu gosto sempre já de manhã, quando possível, ler a sua matéria, que ele escreve sobre a cidade de Porto Alegre. E admiro muito, e acho que a gente tem que elogiar quando gosta de uma pessoa. Nem sempre concordo com o meu amigo Paulo Germano, mas eu sempre procuro ler porque ele é um jornalista que procura falar de Porto Alegre, das coisas que estão acontecendo na nossa cidade. E hoje de manhã, li a matéria, na verdade, eu li ontem à noite, quando ele falava de Porto Alegre a respeito dos recursos do município de Porto Alegre, do prefeito Melo e do prefeito Marquesan. Do prefeito Melo, falando que o prefeito Melo pretende, durante seu governo, investir US$1 bilhão. US$1 bilhão. Isso dá 5 bilhões de reais. É bastante recurso, quando a gente sabe que o nosso orçamento, o orçamento do município, do Tesouro, a arrecadação do município, não chega a US$8 bilhões ao ano, e que paga todas as despesas do município, sobra muito pouco para o prefeito fazer investimentos. Normalmente, os investimentos da Prefeitura de Porto Alegre, eles acabam acontecendo através de financiamentos, recursos que o prefeito busca em órgãos internacionais ou nacionais para poder fazer os investimentos necessários na cidade. E Porto Alegre, até pouco tempo atrás, ele tem uma classificação, a Prefeitura tem uma classificação onde consta se ele é bom pagador ou não, é mais ou menos isso. Então, ela vai de A, B, C ou D. Porto Alegre, até pouco tempo atrás, na legislatura passada, ela iniciou como Porto Alegre estava como C, então não era considerado um bom pagador pelas condições que estavam as finanças do município de Porto Alegre. E na gestão passada, e aí vem o governo do prefeito Marquesan, muito contestado por muitos, mas que se preocupou com as finanças desde o primeiro momento. Teve como líder do governo o vereador Cláudio Janta, depois o vereador Moisés, a qual fui vice-líder, depois fui líder do governo dos últimos 2 anos, com o vereador Moisés, junto de vice-líder. E líder e vice-líder, na verdade, pouco importa, éramos vereadores que lutávamos para aprovarmos os projetos do governo. Projetos nem todos populares, muitas vezes amargo, contestado, galerias lotadas. Vereador, hoje, manifestantes naquela época, vereador Moisés, que estavam aqui na tribuna, que pularam, que invadiram, que subiram em cima de mesa, hoje vereadores, inclusive, e que pedem investimentos da cidade, eram contrários às medidas que eram tomadas. E não é mérito nem meu, nem do vereador Moisés, é mérito da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Sequim, que hoje é líder. Que nós, projetos, muitas vezes, com um gosto amargo. Os vereadores se juntavam e, não, nós vamos aprovar porque a cidade de Porto Alegre, a nossa Porto Alegre, precisa. E várias vezes nos juntamos, defendemos e lutamos, vários vereadores aqui, vereador Sequim, que hoje é o líder do governo, vereadora Nádia, vice-líder, o vereador Ricardo, hoje vice-prefeito, nós seguramos aqui e votamos vários projetos indigestos para os vereadores. E fomos aprovando e fomos seguindo, fazendo o que era bom, não para o prefeito ou para nós, vereadores, mas para a cidade de Porto Alegre. E hoje Porto Alegre está numa outra situação já em 2020,
já estava numa situação melhor, seu mérito. E o grande mérito do prefeito Melo é que agora ele assume o governo, mantém o mesmo trajeto e o mesmo caminho, pensando na cidade de Porto Alegre. Pegou uma prefeitura jamais em condições de avançar e continua seguindo aquilo que era bom. A questão da orla, a questão da iluminação pública, o asfalto nas avenidas com recursos que foram aprovados para que não só recuperar, tapar buracos, mas recuperar todo o asfalto, arrancar o asfalto, fazer uma camada considerável para que ela tenha uma durabilidade maior. Os investimentos também, como o Arroio Areia, onde hoje está sendo feito obras que já se iniciaram e o prefeito Melo está dando continuidade. Então, é um governo de continuidade naquilo que era bom, se mantém. Claro que o prefeito Melo, com a sua habilidade, com a sua forma de tratar os vereadores e a Câmara, tem avançado e nós estamos avançando para o bem de Porto Alegre. É um projeto de continuidade. A cidade de Porto Alegre escolheu um novo líder para comandar a cidade, mas escolheu um mesmo caminho, uma mesma trajetória. Ela escolheu se desse continuidade, tanto é que escolheu um prefeito que pensa parecido com outro nessa linha de investimentos, de buscar recursos, inclusive das parcerias público-privadas e das contratações necessárias, não necessariamente estatais, que é o caso do debate que está se fazendo aqui da Carris, que o prefeito Melo manda um projeto para a casa, através também de um projeto que já existia uma consultoria para ver o que se fazer com a Carris. O prefeito Melo pegou esses documentos, fez mais consultas e manda um projeto de lei para que essa Câmara de Vereadores aprecie e decida o futuro da empresa pública de transporte. Por que decidiram? O que é a real necessidade da cidade? Nós precisamos de uma empresa pública de transporte ou nós precisamos de transporte público de qualidade, gerido por uma empresa privada, ou ela tem que ser necessariamente gerida por uma empresa pública? Qual a diferença? Qual o custo? E aí os estudos comprovam que hoje, infelizmente, a empresa Carris tem um custo maior. Esse custo do quilômetro chega a ser a 20% mais caro. O custo, o número de funcionários que a Carris detém para fazer o mesmo trabalho que uma empresa privada é maior o número de funcionários. Ela tem a lentidão do Estado, ela tem a dificuldade de agilidade. Então, esta é a discussão que nós temos que fazer. A função do prefeito é liderar o processo, pensar Porto Alegre, mandar os projetos para essa casa e nós, os parlamentares, Tessaro, meu amigo vereador Tessaro, é discutirmos e escolhermos o caminho para a cidade, porque quem vota e quem decide, na verdade, o final é a Câmara de Vereadores, é o Legislativo. Então é importante que se faça o debate da cidade que nós queremos. Nós queremos que o transporte seja público e estatal, controlado pelo Estado, pesado e mais caro, ou nós queremos um transporte público de qualidade, eficiente e mais barato? Eu quero o transporte público de qualidade, eficiente e que atenda à necessidade do trabalhador. Para concluir, vereador. Se essa prestação de serviço é pela uma empresa privada ou uma empresa pública, eu vou decidir por aquele que me oferecer o melhor serviço, pelo menor preço e que atenda melhor a população. Porque eu sou vereador para a cidade de Porto Alegre. E espero que a grande maioria dos vereadores pense a cidade e não a corporação. Nós não estamos aqui para defender uma corporação ou para defender os amigos. Nós estamos aqui, concluindo, presidente, nós estamos aqui para defender a cidade. E todos aqueles projetos que vierem do Executivo, que seja nesta linha de pensar o que é melhor para a cidade, terá meu apoio sempre. Muito obrigado, presidente.